Vamos? Maravilhosa. Obrigada. Ai, Deus. Obrigada, obrigada. Boa noite. Todo mundo tá me escutando? Meu microfone tá bom aí, El? Show de bola. Tudo bem com vocês? Prazer. Meu nome é Nádia, né? Hoje eu estou como uma pessoa... Eu costumo dizer assim que eu sou a pessoa... Obrigada. Eu sou a pessoa mais grata que existe neste mundo. Não é, só para vocês entenderem, não é porque quem ela pensa que ela é para falar que ela é a mais grata de todas, ela não me conhece, né? Mas eu me conheço, você se conhece. Hoje eu costumo dizer assim que eu sou a pessoa mais... me ajuda aqui nesse, para cá, né? Tá bom, já deu, obrigada. Né, que eu costumo dizer assim que eu sou a pessoa mais foda que existe no planeta Terra. Eu gosto de começar sempre por aqui, porque aqui eu me apresento, sabe? Nossa, mais foda? Como assim mais foda? Sim, mais feliz, mais otimista, mais determinada e mais abundante que eu possa ser. Quando eu falo de abundância, eu não estou falando de dinheiro, não. Agora, por que que eu me julgo tudo isso, né? Por que que eu sempre me apresento como tudo isso? Por causa que nem sempre foi assim a história, sabe? Eu levo esse lema aqui, ó, enfrentando o seu medo para viver o extraordinário. Porque eu já tive totalmente no oposto disso daqui, sabe? Totalmente no oposto. Com 3 anos de idade, começou uma morte em vida, né, dentro de mim quando eu fui abandonada pelo meu pai. E ali, naquele abandono, né, eu falei que eu não queria viver mais. Mas como assim? Com 3 anos, a pessoa não tem consciência para determinar que ela não quer viver mais. Não é verdade? Então, assim, não faz sentido. E realmente ali começou a não fazer sentido mais na minha vida.
E eu sabia que eu precisava de alguma coisa, né? Porque senão as coisas não iam mudar, porque senão nada ia acontecer. E eu precisava de algo que eu não tinha, que eu tinha que acessar. Só que para eu chegar aqui e me tornar a pessoa mais feliz, otimista, determinada e abundante, eu precisei passar por 32 anos de morte em vida. Cara, 32 anos é muito tempo para falar que você está morta, não é um pouco de exagero, não. Nesses 33 anos de morte em vida, eu tive que lutar contra crenças, humilhações, muita rebeldia, até eu chegar no momento aonde eu queria chegar, né? Só que com 3 anos, quando eu fui abandonada, que eu decidi que eu não queria viver mais, eu decidi não viver mais e mandei aquele comando para o meu cérebro. E, gente, é real. Você acha que as crianças elas não entendem uma rejeição? Por mais que seja, para de fazer isso mais agressivo, elas entendem. E elas jogam lá para dentro do subconsciente delas e aquilo ali é o fim. E se não tiver o cuidado depois, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai viver daquele jeito porque todo momento aquele sentimento negativo vai ficar vindo no pensamento dela. E aí foi isso que aconteceu comigo por muitos anos. Para vocês terem uma noção, eu com 13 anos de idade, eu queria sair para namorar. Porque você lembra que eu fui abandonada com 3. O meu pai, ele simplesmente arrumou as coisas dele, pegou um caminhão, colocou tudo em cima e foi embora para outro estado. E largou para trás eu, minha mãe e a minha irmã, que tinha 6 meses de idade. Só que ele não fez por maldade. Hoje eu consigo entender que ele só estava buscando o melhor para a vida dele, né? Só que eu fiquei para trás e eu não entendia o porquê que ele tinha me deixado para trás. Né? E no que ele me deixou, como eu fiquei e eu não entendia, aquilo ali eu falei que eu não queria viver mais. Então eu tinha que suprir essa necessidade, essa falta do meu pai em alguém. Com 13 anos de idade, eu caí de 8 metros de altura. Eu caí de 8 metros de altura, eu caí de pé e houve algumas fraturas no meu corpo, né? No pé, na coluna. E por que eu fiz isso? Porque eu fui atrás de namorado. Eu comecei a namorar muito cedo, porque eu não tinha como eu precisava daquele carinho masculino, né? Porque o pai faz muita falta para o filho. Se você tem a certeza que faz falta e faz muita, por causa que é a característica masculina que a criança tem e a criança precisa disso. Isso fortalece, principalmente a menina, dá coragem para ela, né? E eu buscava isso em namorado. Então eu fui, namorei, só que na hora que eu voltei, eu pisei errado e eu caí. No que eu caí, eu fraturei, foram 8 metros de altura, né? E ali eu tive que ir para o hospital. Só que ali eu mandei algo para dentro de mim positivo com aquela queda, porque eu consegui chamar a atenção do meu rei. Quem era o meu rei? Aquele que me abandonou, e eu não sabia o porquê que ele tinha me abandonado. Né? E eu consegui chamar a atenção dele. Ele veio de Rondônia para São Paulo, porque a minha mãe ligou para ele e falou assim: eu preciso de ajuda, porque eu não aguento mais, ela está muito rebelde. Então a minha vida toda foi na rebeldia, porque eu precisava chamar a atenção deles, eu tinha necessidade de aprovação ao extremo. Sabe o que é? Eu precisava de que você me aprovasse para qualquer coisa que eu fizesse. E eu buscava isso, né? Eu buscava isso nas outras pessoas. E claro, principalmente nos homens. E meu pai veio me buscar, eu fui para lá, só que quando eu cheguei lá tinha a madrasta malvada. E com essa madrasta malvada eu sofri algumas agressões físicas. Por exemplo, ela puxou uma faca para mim no meio do mercado do meu pai, por causa que eu descobri, na verdade eu não descobri, gente, todo mundo aí sabe o que é fofoca? Fala para mim. Fofoca é a pior desgraça que o diabo inventou, é ou não é? Fala aí, a pior desgraça que o diabo inventou. E eu não queria saber de nada, mas parece que a fofoca, eu tinha um imã, e na verdade tinha, né? Porque eu só vibrava no negativo, então quando você vibra no negativo, você atrai o negativo. E aí a fofoca vinha até mim na escola com 13 anos de idade, eu em Rondônia, porque meu pai veio me buscar porque a rebelde tinha caído da laje e minha mãe não estava dando conta mais, né? E tá tudo bem. E aí eu fui, tinha uns coleguinhas lá, que os coleguinhas viravam e falavam assim: ô Nádia, você
Tá ao vivo, né? Toma cuidado com o que eu vou falar então. Ô Nádia, o teu pai, a madrasta do teu pai tá fazendo tal coisa, você tá sabendo? Eu falei assim, não tô sabendo, eu não quero saber e eu não tô nem aí. Vocês entenderam tal coisa, né, gente? Ok. Não tô nem aí, cada um com seus problemas, com 13 anos. De repente chegou no ouvido do meu pai, ó, a sua esposa tá fazendo isso, e a Nádia sabe. Ai, meu Deus. Como assim a Nádia sabe? O que eu tenho a ver? Eu pedi para saber? Mas a fofoca fez o quê, ó? Me puxou para perto. E a Nádia sabe, meu pai chegou assim, que história é essa que está acontecendo? Que fulana está fazendo tal coisa e você sabe. Eu falei assim, eu não sei de nada não. De repente me entra a mulher dentro do mercado com uma faca desse tamanho para cima de mim, para me matar, de verdade. Aí eu olhei assim, meu Deus, era só o que me faltava. Aí veio uma briga de duas mulheres no meio de um supermercado, né? E ela veio, na hora que ela veio para dar a facada, o açougueiro do mercado, que era muito meu amigo, catou a faca e puxou. Claro que cortou a mão do colega, né? Mas ele salvou minha vida. Ali era para eu ter sido ceifada mais uma vez, como se não já bastasse ter caído dos 8 metros. E aí o meu rei escolheu de novo a esposa e me mandou embora de volta para São Paulo. Não, filha, não tem como, não dá, e você vai embora. E me mandou embora para cá, para São Paulo de novo, e eu vim embora, tudo bem. Só que eu não queria mais estar dentro da casa da minha mãe, né? Eu não queria mais, não por nada da minha mãe. Minha mãe, ela é a minha rainha, né? De verdade, gente. Pensa numa mulher guerreira que criou 2 filhas sozinha, sem nada. E ali, a história dela é muito linda, porque ela ganhou 1 litro de 51, quando meu pai foi embora e levou tudo. Ela ganhou 1 litro de 51, e nesse litro de 51 ela começou a vender de dose em dose o litro. Ela vendeu o litro todo. Desse litro ela comprou 2, ela comprou 3, ela comprou 4, e hoje ela manda ali no bairro onde ela mora. Entende? E assim, aquilo ali para mim é surreal. Como assim, através de uma garrafa de 51, tu fazer algo grande? Para ela é grande, para mim também, ao meu ver, também é grande, né? Então, ela é uma mulher muito linda, a história dela é muito linda. Só que eu não queria mais ficar ali, né, na casa dela, com o meu padrasto. Eu queria a minha liberdade. Nisso, eu já estava com 15 anos, que eu vivi em Rondônia até esse tempo, e voltei. No que eu voltei, como eu não queria mais, eu falei assim, eu tenho que sair de casa. Só que eu vivia na inércia. Com 2 anos de idade, com 3 anos de idade, eu mandei um comando para o meu cérebro, isso é muito real, de que eu não quero viver. Então, o meu cérebro entendeu que eu não queria viver, por mais que o meu corpo físico estava ali. E isso é real, porque eu me lembro que muitas vezes da minha vida, no dia a dia, depois de adulta, eu falava assim, bom, o problema que eu passei, eu não quero nem saber, porque ele não vai ficar aqui no meu cérebro. Bom, aquela alegria que eu vivi ontem, também ela não vai ficar no meu cérebro, porque eu escolhi não querer lembrar. Eu falava assim comigo, entende? Isso é muito sério, é uma inércia, de verdade, né? É você viver uma morte, só que com o seu corpo vivo, né? E eu vivia isso. E aí, mas como eu era uma pessoa totalmente desfocada, eu não estudei, né? Eu não tinha foco em nada, eu não conseguia desenvolver nada. Eu comecei a trabalhar muito cedo, sim, com 13 anos eu comecei a vender perfume batendo. Sei lá, alguém aqui já pegou aqueles kits de perfume consignado na porta de casa? Já viram isso? Os mais antigamente tinha muito disso. Então eu comecei a vender perfume de porta em porta, né? Porque eu queria meu dinheiro. Meu pai não me dava, minha mãe não me dava, porque eles me davam o que eles podiam, e eu queria, e desde muito cedo eu comecei a trabalhar. Só que eu sempre trabalhei assim, sabe? Ah, vamos fazer o que dá. Ah, vou fazer o que dá. Ah, isso daqui tá melhor, então eu vou para isso daqui que tá melhor. Sabe quando você tem 4 terrenos, né? E você cava um terreno em um dia, gasta toda a sua energia cavando aquele terreno, você teve um puta de um trabalho, passou o dia, top. No outro dia você fala, nossa, já me deu tudo isso de trabalho, não vou continuar não, vai me dar trabalho demais. Aí você começa em outro terreno, né? Porque esse daqui vai dar mais. E assim você vai passando e vai escalonando a sua vida desse jeito. E isso é um tormento, porque você nunca conquista.
Não é verdade? Você nunca vai conquistar nada quando você começa e não termina, você começa e não termina, você começa e não termina. Não adianta, você nunca vai ter sucesso, não se iluda. Se você é do tipo que começa um monte de coisa e você não termina nada, para agora, se analisa e muda isso, porque isso não vai fazer você conquistar nada. Entendeu? Nada, extremamente nada. E aí, no meio dessa inércia toda, eu precisava sair de casa. Né? Aos 15 anos, eu precisava sair de casa. E eu falei assim, eu tenho que dar um jeito de sair de casa. E o meu único jeito que eu achava mais fácil ali, porque eu sempre fui muito medrosa, sabe? Eu não sei se alguém aqui tem medo de tomar atitude em alguns momentos da vida, só que eu fui medrosa desde quando eu era criança, porque eu me sentia muito sozinha. Eu achava que sozinha eu não ia conseguir fazer nada, entende? E isso é um grave problema na vida do ser humano, né? E aí, a única maneira que eu encontrei para eu sair de casa foi me casando. E aí eu me casei muito cedo. Com 17 anos, eu já estava morando junto com meu primeiro ex-marido, né? E aí, nisso que eu casei, assim que eu casei, eu queria uma filha. Eu não sei o porquê que eu queria, gente, eu desejava ter uma filha, um filho, né? E assim aconteceu, porque aquilo que você, deseja, ele acontece, não adianta. Se você mandou para o coração o seu desejo, você pode ter certeza que o universo vai conspirar ao seu favor, seja ele positivo ou seja ele negativo, entendeu? E aí eu tive uma filha. Essa filha nasceu e quando ela nasceu, aos 2 anos de idade, eu descobri que ela tinha uma deficiência cerebral. Leve, super leve. Ela fala, ela anda, ela é independente, ela faz as coisas dela hoje. Só que tudo para ela foi tarde, tudo para ela demorou. E com 2 anos de idade, ela começou a ter um quadro convulsivo muito forte. Ela tinha 10 convulsões todos os dias. Vocês já viram uma criança tendo uma convulsão? Agora, tu imagina 10 convulsões todos os dias, cara. Isso era terrível. Eu olhava aquela menina ali e eu falava assim, essa menina vai morrer na minha mão. Muitas vezes eu olhava ela assim e falava assim, minha filha morreu, acabou. Eu vi ela morta, gente, de verdade. Teve uma vez que eu fui pro hospital sem sutiã, desculpa, tá? Sem sutiã, porque eu colocava o sutiã, eu acudia a menina, né? E aí, por conta de tudo isso, eu fiquei presa em um casamento de 10 anos. Tá entendendo? De 10 anos. E eu fiquei presa por isso. Sabe por quê? Porque eu tinha medo, eu estava escondida atrás do medo de não conseguir fazer com que essa menina, de eu conseguir socorrer essa menina sozinha até o hospital. Entende? E aí eu falava assim, não, eu não posso ficar sozinha, porque se eu ficar sozinha, eu não vou conseguir ajudar ela. E nisso eu vivi presa em um casamento junto de um narcisista que quebrava todas as coisas dentro de casa. E a minha filha via aquilo, né? E como ela via tudo aquilo, ela convulsionava mais, porque o cérebro dela encontrou um gatilho para ela ter convulsão em mais quantidade. Por quê? Ela via nós dois brigando, e aí no que nós brigávamos, ela convulsionava. No que ela convulsionava, nós parávamos de brigar. E aí o cérebro dela entendeu o quê? Opa, se eu jogar, se eu passar mal, eles vão parar e tá tudo certo. E nisso foi 10 anos vivendo desse jeito, né? Isso foi muito louco. Porque foi louco para mim, foi louco para ela. Só que foi o único jeito que eu tive, foi de sair de casa naquela época, com 16, com 17 anos, foi me casando, né? E aí eu fui e vivi 10 anos nesse casamento desse jeito. Claro que eu não tenho tempo para contar alguns detalhes que talvez seria muito importante, né? Como, por exemplo, nós éramos cristãos. Os últimos 5 anos, nós éramos cristãos. Nada contra a igreja. A igreja, ela abriu a minha mente em muitos aspectos, a igreja evangélica, né? Só que eu era presa naquilo ali, porque eu não me separava do cara que quebrava a casa toda, porque o pastor virava para mim e falava assim, você é mulher sábia, e a mulher sábia edifica a sua casa. A única coisa que você tem que fazer é dobrar o seu joelho, orar, que Deus vai mudar a sua situação. Então, zíper na boca. Zíper na boca e joelho no chão. Só que não funcionava, porque eu era cristã e ele também era. Eu faço a minha parte, ele tem que fazer a dele. Ele não fazia a parte dele. Ele não fazia, porque as nossas brigas eram por quê? Você não vai trabalhar?
Como assim? Não tem como você ficar irritado, estressado e quebrar a casa e chegar na igreja, vai colocar a mão na cabeça do irmão. Isso não existia na minha consciência. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu sempre tenho muita entrega. Quando eu falo assim, eu vou fazer, eu sou uma pessoa de decisão. Quando você fala assim, eu vou fazer. Né? E com Deus tinha que ser assim, porque eu temia Deus. Eu tinha medo de Deus. Eu não tinha gratidão, eu não tinha amor. Isso lá atrás, porque eu não entendia quem era Deus. Deus para mim era aquele velhinho de bengala, sabe aquele velhinho de bengala que com o cajado na mão, né? Vamos colocar assim, e que se você errar, ele vai te castigar. Se você desobedecer, se não for submissa ao seu marido, ele vai te castigar, você vai para o inferno. Se você se separar, você vai para o inferno. Se você for contra o que o seu esposo está falando, você vai para o inferno. Então, Deus para mim era esse que castigava. Então, eu tinha medo de Deus, eu não tinha amor. Né? E isso me levou à ruína, por causa que eu vivia mais presa ainda. Até que um dia eu decidi sair fora desse casamento, por causa que eu não acredito, eu sabia que eu ia ser ungida. Como eu fiz um curso de obreiro, eu sabia que eu ia ser ungida. E eu sei que quando você é ungido dentro da igreja, você tem mais cobrança, né? E a cobrança que eu falo é a cobrança de Deus. E eu não queria essa cobrança, porque assim, eu não queria viver algo dentro da igreja e fora da igreja viver uma mentira. Né? Então, assim, eu vivia dentro da igreja como a santa, como aquela que ora pelas pessoas que têm o casamento maravilhoso, tanto é que o pessoal falava assim, nossa, eu gostaria de ser um casal como vocês. Só que dentro de casa eu vivia um inferno, e eu não queria mais aquilo para mim. Então eu falei assim, antes de eu ser ungido, o que eu vou fazer? Arrumei minhas malas, tomei coragem, a primeira vez que eu tomei coragem ali, e fui embora. Né? E nisso que eu fui embora, a minha filha, com 60 dias, ela parou de ter convulsão. Você sabe o que é isso? A menina, ela tinha 10 convulsões por dia. E com 60 dias que eu tinha me separado do pai dela, ela parou de ter convulsões. Isso para mim foi muito louco. Eu falei, que tem alguma coisa aí que eu não entendo. Lembra que eu estava na inércia esse tempo todo? Então eu não entendi o que acontecia. E também demorou muito tempo para entender, tá, gente? Não foi assim fácil, não. Eu me separei do meu primeiro casamento. Eu tive uma oportunidade de ir embora, porque nesse meio tempo meu pai se separou da madrasta malvada. Né? E aí, como ele se separou, ele se encorajou. E no que ele se encorajou, ele falou, filha, vem embora, porque não existe mais ninguém que vai nos atrapalhar de nada, né? E aí eu fui para Rondônia, gente. Eu estava separada mesmo, tinha só uma filha, não tinha nada que me segurava, não dependia de ninguém, estava rodada, precisava de dinheiro, precisava de trabalho. Eu tive uma puta de uma oportunidade de ter um comércio de repente, eu não tenho nada, de repente eu tenho 15 funcionários. Como assim? Né? A sorte está batendo na minha porta aí, vou aproveitar, né? E eu fui. Com a cara e com a coragem, fui. Só que na hora que eu cheguei lá, o bagulho era grande demais. Era grande demais. Como assim? Eu era uma doida que não vivia, que vegetava, que não sabia o que estava fazendo. E de repente eu me caio dentro de 15 funcionários para liderar aquilo ali. Vocês acham mesmo que eu tinha maturidade para isso? Nunca, nunca que eu tinha maturidade para isso, nunca. E aquilo ali foi mais uma frustração na minha vida, porque da mesma rapidez que eu entrei para dentro do comércio, na mesma rapidez eu quebrei. Por imaturidade minha, falta de administração minha, sabe? Eu passei a ver tanto dinheiro ali na minha frente todos os dias, eu achava que aquilo ali era meu. Claro que não era meu, gente, que inocência. Que criancice, isso é uma criancice, uma puta de uma imaturidade imensurável. E claro que eu quebrei, né? Com um ano e alguns 3 meses mais, eu quebrei aquele mercado e falei assim, ó, pai, desculpa, tá aqui. Só que nesse meio tempo, eu tinha uma desculpa para largar o mercado, né? E falar que não dava para mim e eu não queria mais estar ali. Primeiro porque eu não gostava de trabalhar em supermercado, a procrastinação ela fazia parte, ela era enraizada dentro de mim, né? Quando eu falo a procrastinação, porque eu sempre gostei do facinho, do bonitinho, do gostosinho, do que vinha na minha mão, tanto é que eu sempre busquei alguém que suprisse algum tipo de necessidade minha. Então é típico, né? É típico de gente assim. E aí eu me apaixonei lá em Rondônia, nesse 1 ano e 3 meses. Alguém aqui já se apaixonou? Só para entender o que eu estou falando. Você já se apaixonou?
Foi bom. Só que paixão, ela acaba muito rápido. Ela acabou. E quando acabou? Então, mas quando acabou, como é que você ficou? Mais ou menos, seguiu a vida, né? Cabeça boa. Só que eu não tinha cabeça boa. Eu me apaixonei, gente. Eu me apaixonei. E juro por Deus, foi a minha primeira paixão com 29 anos de idade. Nunca tinha me apaixonado na vida. Velha, né? 29 para se apaixonar. Tá. Não? Não. E ali foi a minha ruína. E também a minha vitória. Porque por causa dessa paixão, por causa desse cara, eu me despertei na vida. Realmente eu me descobri, realmente eu fui além, entende? Só que não foi tão simples assim. Nessa paixão eu engravidei, né, que é a minha filha mais nova. Claro que hoje eu entendo que foi ela que me escolheu, então essa ligação tinha que acontecer. E eu também entendi que essa paixão aconteceu, foi uma paixão avassaladora e ela aconteceu porque nós já tínhamos, nós já vínhamos de vidas anteriores, eu acredito nisso, e nós tínhamos que finalizar. Tá tudo bem, aí a gente entra numa parte de espiritualidade. Eu falo isso com propriedade porque eu vivo isso, entende? Hoje eu vivo isso. E tudo certo. Só que essa paixão, ela foi tão louca, e porque eu precisava tanto ser aceita, que eu aceitava tudo para essa pessoa estar comigo. Entende? Eu paguei um alto preço. Eu acho que eu fui traída mais de 15 vezes em 11 anos. Bem mais, tá bom? Eu tô sendo muito modesta. Eu conheci o cara porque eu contratei ele para fazer um show para o meu comércio. Eu tinha o mercado, lembra? Eu contratei uma dupla sertaneja e ele era um das duplas, né? Aquilo ali, eu olhei ali, eu falei assim, nossa, é isso que eu quero para mim. Uau! E ele me olhou e eu olhei ele e pintou aquela química. Começamos a ficar ali naquele dia mesmo. E a partir dali eu nunca mais desgrudei dele. Só que quem não desgrudou fui eu. Quem se apaixonou fui eu. Então, se eu quisesse estar com o cantor, eu tinha que me submeter à vida dele. E ali nós vivemos. Foi mais de 15 traições, eu sei que foi muito mais. Nós vivemos um trisal. Eu aceitei um trisal? Não aceitei, eu quis o trisal. Eu falei com a minha boca, eu falei assim, vamos viver um trisal, né? Tudo isso porque eu queria estar com ele. Tanto é que esse trisal que nós vivemos, ele tem, né, uma filha que é 1 ano mais nova do que a nossa, né? E isso é muito forte. Que mulher que se submete, que paixão louca que é essa que você se submete a tudo. A tudo, gente. Fala aí, se isso não é tudo. É tudo. Ah, mas tem gente que gosta de trisal, eu também não tenho nada contra. Se hoje eu conscientemente tiver que viver um trisal, eu vou viver, só que em uma outra vibração, consciente, não inconsciente, louca, desesperada para ter alguém ali do seu lado. Entende? Então, assim, são níveis de vibrações diferentes. Então, isso dá total diferença no relacionamento, né? Só que eu precisava dele na minha vida. Sabe por que eu precisava ser humilhada desse jeito? Porque eu precisava entender o meu lugar no mundo. Eu precisava entender para que eu vim nesse planeta. Eu não acreditava que eu tinha vindo só para sofrer. Só que também eu não acreditava que eu poderia ser feliz, porque acho que eu não tinha vivido ainda tal felicidade. Eu só me submetia a você para você estar comigo. Entende? E isso eu fiz com todo mundo. Só que eu precisava entender que tinha algo que eu precisava descobrir e estava aqui, ó. Estava dentro de mim, eu precisava olhar para dentro de mim. Enquanto isso eu não olhei para dentro de mim de verdade, eu não abri a minha mente, gente. É verdade. Às vezes a gente fica procurando o culpado dos problemas que a gente vive, mas o problema não é quem está do seu lado, é você. Entende? É você que tem que pagar o preço. Eu era apaixonada por ele. Então eu tinha que me submeter. Ele não se submetia a nada. A nada. Era tudo do jeito dele. Ou era do jeito dele ou não acontecia. Entende? Ou era do jeito que ele queria ou não estava bom. Nos separamos e voltamos inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E nenhuma dessas ida e volta, nós estávamos tendo uma conversa de madrugada. E no meio, porque nesse meu segundo casamento não tinha briga, tá, gente? Não tinha porrada, não quebrava a televisão, não jogava cristaleira no chão, não esmurrava a porta, não. Era sempre muito calmo, ele era uma pessoa muito calma. Ele faz tudo sempre com muita tranquilidade. Eu que era
a doida varrida da história, e eu era doida mesmo, tá bom? Quando a gente saía junto assim, você não podia olhar no celular, não. Gente, sério, quantas vezes eu não peguei o celular daquele homem para ver se tinha mensagem? E claro que eu encontrava, né? Claro que eu encontrava. Quem procura, acha. Se você não quer achar, não procura. Não procura, não procura. Nádia, você está falando aí e eu sei que o meu marido esconde o celular. Eu vou ter que procurar. Se você for procurar, você vai encontrar. Sabe por quê? Eu vou te falar por que você vai encontrar. Porque você... Não é ele o problema. O problema é você. Presta atenção, você só atrai, nós somos campo eletromagnético. Nós somos campo eletromagnético. Como é que funciona isso? Tudo que eu mando, volta. Se eu te mandar amor, eu vou ter amor de volta. Se eu te mandar ciúmes, eu vou ter a insegurança de volta. Entende? Eu tô aqui, ciúmes, ele me trai, 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 ele me trai. Ai, deixa eu ver aqui o celular. Caralho, filha da puta, desculpa. Ele me traiu, olha isso. Eu falei, eu sabia. Claro que você sabia, você ficou na vibração ali, ele me trai, ele me trai. Gente, você só vai atrair para você o cara que faz isso. A sua insegurança vai fazer com que você puxe pessoas que fazem exatamente isso com você. E foi isso que eu vivi por anos, por anos. Só que eu precisava entender o porquê que isso acontecia. E eu não conseguia entender, porque eu estava presa em uma inércia profunda. Profunda mesmo. Eu só saí disso naquela madrugada que nós estávamos conversando, entendeu? E ele virou para mim e falou assim, gente, esse homem foi usado por Deus. Meu ex-marido, ele foi usado, ele é meu segundo ex-marido, tá? Hoje eu sou solteira. E por enquanto não faz parte do meu portfólio casar. Não em 2023, mas em 2024, com certeza. É claro, você acha que eu não quero aquele homem foda junto do meu lado? Agora eu tô numa vibração foda, gente, numa vibração foda, eu vou atrair o quê? Um homem top. Então, esse é o momento que eu vou querer. Só que lá naquela madrugada, ele virou para mim e falou assim, ô sua louca. Gente, sério, as palavras dele foi desse jeito. Ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, amiga, ô sua louca, você é uma doida. Você precisa aprender física quântica, porque você não sabe nada da vida. Nossa, gente, aquilo ali destruiu comigo. Sabe o que destruiu comigo? Eu nem lembrei do louca. Juro por Deus. Eu nem lembrei do louco, eu não estava nem aí para ele, porque ele tinha falado de me chamar de louco. Foi só mais uma das vezes que ele me ofendeu, porque ele sempre tinha que me ofender para ele se sentir bem na fita. E é assim mesmo. Esse tipo de gente, sabe por que às vezes você é tão ofendido dentro da sua casa? Porque não é você o problema. É porque ele precisa se sentir bem. É porque ela precisa se sentir bem. Então, o que ela faz? Ela tem que te rebaixar para poder estar mais ou menos aqui. E tá tudo bem. Entende? Não é você o problema nesse caso. É a pessoa. Só que a gente não entende. Eu nem lembrei do Louca, verdade, juro por Deus, nem lembrei do Louca. Ele falou, o Louca passou, entrou por aqui, saiu por aqui, se é que entrou. Só que da tal quântica, eu nem lembrei da palavra toda, entende? Das duas palavras, mas da tal quântica eu lembrei. Eu falei assim, o que esse filho da mãe sabe que eu não sei? Tem alguma coisa aí, física quântica, o que é isso? O que é isso? Gente, eu juro por Deus, eu não sabia o que era. Mais de 7, nunca. Vibração, não. Energia, menos. Nós somos energia. Como assim? No outro dia, eu peguei, sabe o que eu fiz? Fui abrir o Google. Física quântica. Não achei nada. Quer dizer, achei várias coisas, mas nada eu entendia. Aquilo ali para mim parecia que estava falando outra língua. Eu falei, meu Deus, isso é demais, meu cérebro não dá conta. Aí eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ver alguns vídeos, eu comecei a ver umas experiências. Como assim? Existe uma experiência da dupla fenda que o observador faz com que no mesmo momento que é matéria, do outro mesmo momento é onda. O que é isso, meu? Isso é tudo loucura do mundo. E fui estudar. Peguei um mentor, naquele mentor eu consegui abrir a minha mente de uma maneira que eu falei assim, eu posso pensar diferente, o problema está tudo dentro de mim, o problema sou eu, não é outras pessoas. Ali eu decidi, tomei uma decisão e falei assim, chega, não quero mais estar com você, eu vou embora, você vai seguir fica aí, segue sua vida, eu vou seguir a minha vida, só que claro que não foi fácil desse jeito. Claro que não foi. Eu fazia tudo de qualquer jeito, eu não tinha uma linha aonde eu poderia seguir, né? E falar assim, agora eu vou fazer tudo certinho e vou mudar. Porque você não muda da noite para o dia.
Você precisa de um dia, você precisa de 2, de um mês, de um ano, de 2 anos. E assim foi. Eu fui embora e falei assim, agora eu não quero saber mais dele. E se for de Deus, ele vai vir atrás de mim, chega de humilhação. E fui embora. Deu 6 meses, ele bateu na minha porta. 6 meses. Não, que vamos continuar e tal, não sei o quê. Nisso nós estávamos vivendo de uma cidade para outra, morando entre uma cidade e outra. E aí fomos, eu falei, tá bom, é de Deus, entra. Lembra que eu era apaixonada? Lembra que eu vivi 32 anos na inércia? Não é com 6 meses que o seu cérebro vai mudar e você vai fazer toda a diferença na vida. Entendeu? Não é, não se iluda que o sucesso ele não vem assim em tempos recordes. Não é, você precisa de um processo. E eu precisava desse processo. E só que no meio do processo eu abri a porta de novo e deixei o meu problema entrar. Lembrando que o meu problema não era ele. E sim, o meu problema era a falta de continuar na persistência daquilo que eu tinha escolhido. Entende? Deixei ele entrar de volta. E nesse tempo todo foi se passando 1 ano, 2 anos, 3 anos. E eu precisei voltar. Parar de ficar perambulando por aí em todas as cidades, né? E eu precisava voltar, porque eu precisava disso aqui, ó. Eu precisava fazer dinheiro e eu precisava me estabilizar. E nisso eu voltei para próximo do meu pai, né? E no que eu voltei para próximo do meu pai, eu tive uma outra oportunidade de um novo negócio, né? De um novo supermercado. Foi mais 18 funcionários. Só que antes de eu assumir esse supermercado, nós tínhamos nos separado novamente, né? Porque não dá, não começa certo, não vai continuar certo, não adianta. E aí eu fui para um outro supermercado, só que aí eu falei, agora é tudo novo, vai dar tudo certo. Só que eu tinha esquecido que eu não gostava de supermercado, tá, gente? E realmente eu não gostava. E aí foi mais 2 anos lá e eu falei assim, e eu sofri um acidente, um assalto à mão armada naquele supermercado com 2 anos que eu estava lá, que para mim deu limite cerebral. E eu falei assim, nada vai acontecer de diferente na minha vida. E aí me aconteceu um assalto. Na hora que o cara colocou aquele revólver na minha cabeça e eu tive que enfrentar o bandido para que ele não levasse o dinheiro, eu falei assim, eu não quero isso para mim. O bandido olhou nos meus olhos e falou assim, eu não tenho medo de mulher como você. Ele sabia tudo da minha vida, tá bom? Ele virou para mim e falou assim, não é porque você acorda todos os dias, 4 horas da manhã para ir para a academia, todos os dias, que você vai me colocar medo. Vai lá para dentro e pega o dinheiro que eu sei que você tem. Só que eu não podia dar o dinheiro para ele, porque eu tinha, gente, sério, eu tinha 17 mil reais em dinheiro ali, só que eu tinha 25 de boleto para pagar naquele mesmo dia. Se eu desse aquele dinheiro que eu tinha, aqueles 17 mil que ele sabia, eu ia ficar com a dívida de 25 e não ia ter mais os 17. O que eu ia fazer? Aí eu falei assim, você pode... Mentalmente eu falei assim, você pode me matar, filha de uma mãe, porque esse dinheiro você não vai levar nada, você vai morrer por causa de 17 mil, ele pode me matar. E eu tomei essa decisão, né? E eu enfrentei mesmo ele, eu falei assim, eu não tenho nada, o que eu tenho é essas moedas aqui, joguei umas moedas. No que eu joguei as moedas, o cara só virou assim, fez assim, pau, e voltou as moedas para mim. Isso eu não tinha te contado, né? E voltou as moedas assim na minha cara e falou assim, você não vai passar de hoje. Só que nisso eu vi um cliente abaixado indo chamar a polícia. Eu só aguardei a polícia. O cara foi preso. Claro que eu já me pressionaram com o tempo, eu tenho que terminar a história, né? Só que aí nesse enfrentado o bandido, eu tomei a decisão de que eu ia viver o meu propósito. Eu não queria mais estar dentro do supermercado, eu não queria mais conviver com aquilo e eu não precisava disso. Né? Eu deixei sim, gente, eu deixei um comércio que faturava mais de R$500 mil por mês para viver algo que eu não sabia quanto que eu ia ter lá na frente. Só que eu precisava colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido com a física quântica. Eu tinha que viver o extraordinário de Deus. Então eu precisava disso daqui, ó, e lá dentro eu não estava conseguindo ter isso daqui. Entende? Então, assim, eu falei assim, eu preciso acessar a fonte. O que é Deus? Como que a gente faz para acessar esse Deus? O que é esse tal Deus? Não é o velhinho de bengala, eu já entendi que não é. Aí eu consegui entender que Deus, ele é
o vácuo, ele é uma energia. Então, por isso que a gente vibra em tudo. Então, quando eu consegui acessar essa energia, eu mudei a minha vida de dentro para fora. Hoje pode vir o ex, que eu era apaixonada. Gente, eu não sou mais apaixonada por ele. Eu não quero mais saber dele como meu marido. Entende? Eu tenho muita gratidão pela vida dele, porque se não fosse ele, eu não teria evoluído, eu não teria acessado a fonte. E aí, o que eu fiz? Eu larguei tudo, eu fechei aquele mercado, eu fechei o mercado, mandei 18, eu fiz uma reunião coletiva aqui, ó, igual nós estamos aqui. Tudo bem? Vou contar só a reunião. Tudo bem, gente? Tudo bem? Ó, o negócio é o seguinte, a partir de hoje está todo mundo de aviso, está todo mundo demitido, daqui terminou o aviso, todo mundo vai receber tudo que você tem por direito e nós vamos fechar o mercado. Então, todo mundo ali começou a trabalhar naquele último mês de dezembro de 2021 em prol de Natal e Ano Novo, porque faz dinheiro no supermercado, né? E por conta disso daí, eu consegui pagar todo mundo, fornecedor, eles, e saí com a cabeça top. Paguei todo mundo, fiz tudo que eu tinha que fazer, tudo que a lei me obriga, eu fiz. E saí. Só que eu saí sem nada. Na verdade, eu saí com uma merrequinha que dava para eu fazer uma única coisa, que era terminar a formação que eu tanto precisava fazer para eu viver o meu propósito, né? E aí eu vim embora para São Paulo e decidi terminar, né, alguns cursos, começar e dar continuidade nos estudos relacionados à física quântica, e estou aqui hoje com vocês. E tudo que eu queria era poder fazer com que outras pessoas olhassem para dentro delas e saíssem da mesma inércia que eu estava um dia, porque eu sei que eu estava. Sabe por que muita gente vira e fala assim, nossa, essa daí vivia na inércia, que louca. Só que você, muitas vezes, está vivendo aí dentro, só que você não dá o seu braço a torcer, que você está vivendo desse jeito, que você está aprisionado em algo na sua crença. Entende? Porque você está aprisionado em alguma coisa. Se você já saiu, top. Agora, se você só tem aquele dia que você levanta de manhãzinha e fala assim, para que eu estou acordando neste dia? Meu, por que meu marido falou desse jeito comigo se eu não fiz nada? Cara, por que eu estou cheia de dívida e não consigo me livrar das dívidas? Meu, por que eu estou gastando aquilo que eu não tenho? Por que eu não ganho mais dinheiro? Tem crença aí dentro, tem coisa que você precisa limpar, tem coisa que você precisa colocar para fora, entende? Para que você possa conquistar o extraordinário, você tem que limpar aquilo lá que você tanto deixa aterrado. E só você sabe, eu não sei. Entende? Se você não colocar, não for olhar para dentro de você e se colocar na frente do espelho e falar assim, o que está fazendo com que eu esteja vivendo essa vida de merda, você não vai mudar. Entende? Você não vai mudar. E aí eu entendi que, até por conta da minha história, eu conseguia fazer isso com as pessoas, né? E eu sinto um chamado muito grande da parte de Deus por questão de ativação quântica, né? E eu faço esse tipo de trabalho. Eu tenho um áudio bineural que eu recebi de presente de Deus, porque eu falei assim, tudo bem, eu vejo a necessidade, que tem pessoas que precisam se reprogramar, né? Mas tá, e agora? Como é que vai ser? E eu tive, sabe, a intuição, e eu fiz o áudio, e eu tenho pessoas hoje que falam assim, esse áudio mudou minha vida, essa reprogramação mudou minha vida, esse processo, eu ter vivido esse processo mudou a minha vida. Eu falei, caraca, é isso, porque um dia eu precisei desse tipo de ajuda, né? E aí eu consegui entender que eu poderia ajudar as pessoas com isso. Isso fazendo o quê? Eu tive que limpar as crenças, eu tive que me submeter à humilhação, eu tive que largar para trás essa rebeldia, tomar a decisão de fazer o que eu tinha que fazer, entendeu? E eu precisava me curar para poder curar outras pessoas, né? Se eu não fizesse isso, nada ia acontecer. Aí foi onde eu consegui entender que o pensamento gera a emoção, e a emoção, você toma uma atitude na sua vida, e aí é onde você renasce. E quando você renasce, você acorda para a vida. Nada mais daquilo que você fazia de bobagem faz sentido mais. Você também não tem muita vergonha não do que você passou, sabe por quê? Porque você olha para dentro de você e você fala assim, eu me orgulho do passado que eu vivi. Cara, eu tinha que passar por tudo isso para que eu pudesse aprender as coisas, entendeu? E hoje eu posso falar para vocês assim que eu vivo uma nova história, entende? Eu vivo uma nova história. Hoje eu faço aquilo que eu gosto, hoje eu faço aquilo que eu amo, hoje eu faço aquilo que me dá prazer. Isso não é dor para mim.
Entende? Não é dor. Eu posso palestrar para uma pessoa, eu posso palestrar para 100 pessoas. Para mim, a gratidão vai ser a mesma. Eu já abri live para falar sozinha. Não me importo. E eu sempre coloco que tudo aquilo que eu falo ali nas minhas lives não é para quem está escutando, e sim é para mim. Entende? É eu que tenho que aprender. É eu que tenho que buscar alguma coisa. E eu sou muito grata por tudo isso. Tá bom? Muito, muito grata mesmo pela pessoa foda que eu me transformei. E eu sei que você consegue ser uma pessoa foda. Entende? Feliz, otimista, determinada, abundante, guerreira, guerreiro. Aquela pessoa que começa e termina, aquela pessoa que consegue fazer tudo aquilo que ela determina, que se propôs a fazer. Entende? Porque nós temos esse poder. E eu sou muito agradecida. E também sou muito agradecida a vocês. Né? Muito obrigada por estar aqui, por me ouvir. Né, por estar presente neste lugar. E assim, eu gostaria muito, muito de mostrar para você um dos meus porquês. Eu tenho 2 porquês. Uma de 22 anos, que é a Stephanie, do primeiro casamento. Ela não está aqui, ela mora em Rondônia hoje, foi escolha dela, e por questão de evolução. Né? E eu tenho também a Sara, né, que ela tem 10 anos, é fruto da minha grande paixão na Terra até o dia que nós vivemos juntos, porque a minha segunda outra paixão vai vir ainda. Vem aqui, Sarinha, por favor. Princesa. Esse daqui é o meu segundo porquê, né? Eu sei que eu fui escolhida por ela. Eu já tenho essa consciência que ela me escolheu como mãe, e isso para mim é um grande privilégio. Sabe? Um grande privilégio, porque assim, ela me faz acordar todos os dias motivada, ela me faz acordar todos os dias querendo vencer, não querendo desistir por nada, porque nós temos sonhos. E eu não falo só de dinheiro, sabe, gente? Eu falo de alegria. Hoje a gente vai no mercado e a gente faz piada, né? A gente pode fazer alguns vídeos dentro do mercado. É muito louco, gente. É muito lindo você viver o simples. Sabe, você viver o simples pela alegria? Né? Não por aquilo que a gente muitas vezes busca por aí. Tem coisa que é muito mais importante do que isso. Te amo, tá? Obrigada, viu? Ah, que linda. O palco é dele, tá bom, gente? Agradeço. Obrigada.